Romanos, capítulo 9, versículo 16, diz: Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Acompanhe comigo o que Deus tem a falar conosco através deste texto. Fique comigo até o final desse vídeo. Paulo estava discorrendo aqui nesse texto sobre entender se Deus ele era justo ou injusto, no caso da sua manifestação de bondade, graça, fidelidade, misericórdia. E o resumo é que Deus ele não é injusto para ninguém. Deus não favorece um e desfavorece o outro. A grande verdade é que no próprio texto está escrito que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. A misericórdia de Deus não é uma obrigação dele para conosco. A misericórdia de Deus para conosco não é nada mais, nada menos do que a manifestação do seu amor apaixonado, a manifestação da sua bondade extrema, por que não dizer o seu beneplácito, que é acima da benevolência. E a ideia central desse texto é dizer que nenhuma ação humana ela é meritória. Não existe mérito naquilo que nós fazemos. Não existe mérito naquilo que nós nos propomos. Não existe meritocracia diante do relacionamento com Deus. Porque Deus, ele resolve dar a quem ele quer dar. Tudo bem que o texto de Paulo a Timóteo diz que Deus é fiel, ainda que o homem seja infiel, mas ele é fiel por uma razão, porque ele não se nega, ele não nega a si próprio. Deus é fiel à sua palavra, pois havendo ele prometido, haveria ele de não cumprir? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém, porque uma pessoa orou, porque uma pessoa jejuou, porque uma pessoa creu, porque uma pessoa confiou, porque uma pessoa se entregou, porque alguém depositou nele esperança. Deus não é obrigado, ele não se obriga a fazer nada por ninguém, independente das circunstâncias. Eu já citei uma frase de Sanrim no livro Transformado em Sua Presença. Ele diz que não há nada que alguém possa fazer de bom para Deus amar mais, como também não há nada que alguém possa fazer de mal, de ruim, para Deus amar menos. Deus simplesmente, ele ama. E uma coisa importante que precisa estar na nossa cabeça é a ideia de que o fato de eu orar mais, de eu jejuar mais, de eu ofertar mais, de eu ser fiel nas minhas contribuições, nos meus dízimos e tudo mais, isso não vai fazer Deus me amar mais, não vai fazer Deus ter um apego a mais por mim, não vai fazer Deus me olhar com mais carinho, não vai fazer, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, depende de Deus agir com a sua misericórdia. E ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. A misericórdia de Deus não é um ato obrigatório a ele. Ele não se obriga a ser compassivo, benevolente, misericordioso, amoroso, perdoador. Não, não. E eu vejo muitas pessoas que elas se gabam de dizer: não, eu conquistei isso porque eu orei muito, eu jejuei muito, eu busquei muito a Deus. Engano. Você conquistou porque Deus quis.
Apenas isso. Porque Deus resolveu te abençoar. A palavra do leproso diante de Jesus foi maravilhosa. Quando ele olha para Jesus e fala assim: se o Senhor quiser, purifica-me. Pode purificar-me. E a resposta de Jesus foi ainda mais linda, quando ele disse: eu quero. Então, meu irmão e minha irmã, entenda bem. Você deve orar? Sim. Deve jejuar? Sim. Você deve buscar a Deus com intensidade, com verdade, em espírito e em verdade, como diz as Escrituras, porque é assim que Deus procura adoradores? Sim. Mas isto não é uma condicional da bênção de Deus sobre a sua vida. Isso não é uma condicional para Deus te levar a caminhos benevolentes. Não! Deus vai ser benevolente contigo se Ele quiser. E ponto final. A tua fé não é maior do que a vontade de Deus. A tua fé é a tua fé. Ela vai te levar a caminhos, a uma intimidade, a um relacionamento com o Senhor. Mas Deus não estará obrigado a te abençoar porque você tem fé. Não. Ela é o instrumento principal da nossa conexão, da nossa vida com Deus. Afinal de contas, pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a justificação, ela acontece pela fé, mas a bênção de Deus, ela acontece pela misericórdia dele, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas sim de Deus usar de misericórdia. Que a misericórdia do Senhor te alcance, me alcance, nos alcance. Forte abraço e um beijo no seu coração. Fique com Jesus.